Oi, tudo bom? Bom, eu queria falar rapidinho sobre um tema que eu acho importante, né? Eu vi uma pessoa, eu acho que a gente tem que esclarecer, né? Sobre trabalhos, tá? Macumba, praga e por aí vai, entendeu? Que fazem, tá? Para alguém, tá? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte: dentro da Umbanda de verdade, ninguém faz trabalho pro mal. Se você conhecer alguém da Umbanda que faz trabalho pro mal, isso não é Umbanda. Beleza? Já começa por aí. Aí você tem o que se chama de Quimbanda, que dizem que é pro mal. Eu não conheço, para mim é religião inventada, porque eu não conheço. Olha, numa boa, cara. Assim, 2010 ninguém falava disso. No ano 2000 também muito menos, entendeu? Então fica aquilo. Eu não conheço. Eu não conheço, mas cada um, tá? O que eu posso dizer para você é o seguinte: em primeiro lugar, para você pegar isso daí, você tem que estar com o seu nível muito baixo, tá? Então você tem que dar o que? Abertura, entendeu? Aí vai em tudo. Você vê mídia, você vê esses espiritualistas babaca que fica falando do Shangri-La, dos chakras de não sei o que, da macumba do demônio, enfim. Ele sempre fala, quando você ouve isso daí, você tem o que? Você cria uma abertura, tá? E aí nessa abertura, cabe a você fechar, entendeu? É comum que isso aconteça, tá? Essa jogada de energia aconteça principalmente entre vivos. Ou seja, a pessoa A viva, ela joga alguma coisa na pessoa B viva. Por quê? Porque a energia que ela tem aqui tá tá na mesma dimensão da energia que ela tem aqui. O espírito, né, ou seja, o ser que morreu, ele pode fazer alguma coisa? Ele até pode, mas é mais difícil, então ele tem que ser um profissional qualificado no mercado, tá? Mas aí a gente tem uma outra coisa também com relação aos trabalhos dos anjos, santos, mentores, ou seja, a turma do bem, os seres da luz, tá? O ser da luz, quando ele vê alguma coisa e ele vê alguma coisa que não está bem, não está em equilíbrio, e ele tem essa permissão, tá? Ele vai lá e tira. Que ele tem que tirar. Por quê? Porque está atrapalhando o livre-arbítrio. Veja bem, nós temos um princípio que é o princípio do livre-arbítrio e livre pensamento. Tá? Se você tem alguma coisa, espiritualmente falando, energeticamente falando, tá? Que tá te atrapalhando e eles veem isso, vai lá e tira aí, porque tem que tirar, tá? Mas tem um ponto que é o seguinte: a sociedade ao nosso redor, que muitas vezes ela nos molda para o lado negativo. Ou quanto tempo que esse negócio acaba ficando com a gente, ou quantas vezes que esse negócio volta, porque muitas vezes esse negócio pode voltar, tá? Por isso que assim, quando você vê as sessões de exorcismo, os padres falam, olha, agora que você ficou com esse vazio, preencha com o Espírito Santo, ou seja, preencha com alguma coisa positiva, leia uma Bíblia, tá? Aí o padre vai ter que ensinar, no caso do padre, ele vai ter que ensinar, ó, leia isso aqui, leia esse versículo, entenda, ou seja, preencha com boas ideias para que você fique, né, protegido. Você cria aquela casca, tá? Por que você vai criar aquela casca? Para quando a pessoa tentar de novo te assediar, tá? Aí você não dê abertura, porque o que acontece, cara? Quando você perde o seu controle, quando você vê alguma coisa que te deixa revoltado, você desequilibra o seu campo energético e nesse desequilíbrio do campo energético você tem uma abertura. E essa abertura muitas vezes pode ser usada para o lado negativo. Só que você também pode muitas vezes tirar essa coisa negativa. Até mesmo você sozinho pode fazer isso, tá? Por exemplo, você pode fazer estado vibracional. Faz o estado, ó, técnica aí, faz o estado vibracional, pede para qualquer coisa ruim, qualquer verme, qualquer chip, qualquer coisa que se desfaça, que vai embora, expurga que nem uma espinha.
Entendeu? Aí você leva. Dá para fazer isso numa boa. Se você não conseguir, eu sempre falo, ou você terceiriza, né? Ou você pede para alguém lá de cima tirar. Só que é aquilo, cabe a você também fazer uma mudança dentro do seu pensamento. Então vou dar um exemplo para vocês, ó. Esse é um livro, ó, para quem quiser o livro, tá? Você é velho pra caramba, tá? Eu ia até falar do conteúdo dele. Mas acabei desistindo, achei interessante falar o que eu tô falando agora. Então olha esse livro aqui. Então você é esse livro aqui, tá? Você é esse livro. Alguém chega, coloca um chip aqui em você e faz isso aqui em você, te entorta. Aí alguém lá de cima chega e tira. Pá, o que, que vai acontecer? Você fica aqui normal. Certo? Vou ficar assim, tá? Aí de novo, por alguma razão, alguém nesse mundo físico aqui joga alguma coisa ruim. Afetou aqui, né? Você ainda não está preparado, aí você volta de novo. Alguém vai lá, tira em você, né? Ou você tirou sozinho, aí volta. A sociedade nossa também ela é muito complicada. A sociedade brasileira, na minha opinião, porque eu não posso falar das outras, é a sociedade mais sem vergonha que tem, com uma moral mais picareta e imunda que poderia existir, tá? Em que ela perverte tudo, altera tudo e faz tudo o que quer do jeito que bem entende para o seu próprio favorecimento. Você pode ver essas novelas aí que é uma desgraça, tá? Você pode ver a opinião dos outros. Final do ano vem aí, ó, vai ter polarização de novo. Tem um amigo petista que ele fica com esse negócio de polarização. Eu olho para ele. Não dá vontade de discutir, o cara quer ter falar. Tá bom, beleza, ó, está certo, tal, pá. Enfim. Às vezes a gente cai no conto, né? Porque a pessoa muda. Tem essa, tá, cara? Esse pessoal de esquerda tá assediado, né? Não que alguns de direita não tenham, mas enfim, os de esquerda principalmente, tá assediado, então eles fazem as provocações. Provocação é uma coisa muito complicada, por quê? Porque te tira o equilíbrio, tá? Então você tem que sempre tentar ser o mais assim íntegro possível e tentar ser o mais inteligente e o mais sério. É difícil? É. O lado político, a outra coisa também, tá? Além desses fatores, você tem o fator energético, tá? Então o que que acontece? Voltando, né? A sociedade, ela vai tentar fazer isso aqui com você. Entendeu? Não vai ter mais uma coisinha que é a sociedade, o ambiente que vai fazer isso aqui, vai tentar te dobrar. Mas aí que vem aquilo, cabe a você também se desdobrar. Tá? Esse que é o lado positivo, por exemplo, da religião cristã. Ela sempre fala que você tem o lado físico e o lado espiritual, tá? O lado energético, entendeu? Para isso que existe o que se chama de Bíblia. Bíblia, ó, presta atenção, tá? Não é questão de defender ou não defender. Eu vou chamar de Bíblia islâmica, livro islâmico, ele também faz a mesma coisa, tá? Eu não sei se tem livro budista e outros que tenham, mas assim, você tem um conjunto de regras, normas e condutas que você segue para tentar fazer um caminho e ficar reto, tá? Ficar certinho. Então, é por isso que você tem que ter o lado correto, né? Para que esse lado espiritual fique correto, entendeu? E aí você não seja atingido e você adquire uma aura de proteção, porque ela veio de dentro para fora e quando você energiza suas forças, ela fica de fora para dentro. Então você fica super forte. Beleza? Aí não pega macumba em você, entendeu? Mas assim, a gente tem que prestar muita atenção. Eu vou dar o meu caso pessoal. O meu pai, ele tinha sérios problemas. E eu notava que a gente tinha uma ligação energética muito intensa. E é como eu falei uma vez, tem gente, né, que às vezes quer pegar a pessoa A, mas ela pega através da pessoa B, que é um parente. O capetinha faz isso. Às vezes ele quer te provocar, né? Ele quer pegar você, então ao invés de assediar você, ele assedia a mãe, a avó, o pai, enfim, alguém que tem uma ligação energética. Por quê? Porque pais e filhos, mães e filhos, pais e filhas, enfim,
Vocês entenderam, né? Tios também, dependendo de como forem, enfim, avós, laços físicos, tá? Eles têm uma certa ressonância parecida, similar, que se ligam entre si dependendo também do relacionamento, entendeu? E aí muitas vezes você pode, principalmente em ligações diretas, né? Pai, filho, mãe, filha, pai, filho, enfim, tá? E aí o que que acontece? Você provoca esse cara aqui, né, para enfiar nesse aqui, entendeu? Então a gente tem que ficar esperto o tempo todo. O que você pode fazer nesse caso, se for o caso seu, de novo, estado vibracional, mente, né? E aí tu faz o seguinte, cara, tu reza lá pra cima e fala, ó Deus, corta esse laço aí, beleza? E aí você faz o seguinte, trata o velhinho lá porque ele tá com problema. Trata a velhinha que tá com problema, beleza? Chama sempre o pessoal lá de cima porque eles dão um jeito. Quando você pede com fé e com força, aí vai. Beleza? É o que dá para falar para vocês, cara. Se você não conseguir isso, mais uma vez, terceiriza. Mas veja bem, quando você vai terceirizar, não terceiriza só no lado do Hakulele, Misefio, ou do, né? Vai, exorcismo. Vai aqui também, ó, na cabeça, no comportamento, entendeu? Para que você fique correto, tá bom? Abraço para vocês aí, boa Páscoa.